Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Agora são 8h30 de, do domingo de Páscoa, né? Saindo para, como sempre, né? Começando o dia ou indo para a universidade ou indo para academia. Domingo de Páscoa, feriado, aproveitar para treinar. Na sexta-feira, eu e os rapazes que eu divido a casa, a gente foi fazer a trilha, né? Eu já coloquei aí para vocês os relatos, os registros de como foi a trilha do Morro da Cambirela, né? Trilha puxada, quase 1 quilômetro de altitude. Levou ali mais ou menos 2h30 de ida e 1h30 de volta, mas sim, lugar incrível que vale super a pena. Sim, é uma trilha que é bem desgastante, mas para quem já tem as condições assim de fazer, eu recomendo porque é muito, muito, muito bonito. Quando eu digo que aonde eu tô agora é um pouco melhor localizado, aqui a academia e bem ali já é o shopping, shopping Vila Romana. Bem, bem tranquilinho. Agora 9h40, 1h e pouquinho de treino, né? Nada muito exagerado, bem no padrão. E um comentário que eu queria fazer sobre a academia também é que, pelo menos na minha percepção, ela acaba sendo uma, uma das melhores daqui da região, principalmente pelo custo-benefício, né? A mensalidade é 120, são equipamentos novos, muitos equipamentos também, então, tipo, obviamente em horário de pico sempre vai estar cheio de gente, né? Mas em relação aos equipamentos e a quantidade desses equipamentos vale muito a pena, porque, por exemplo, tu tem as outras academias aqui perto, né, que seriam consideradas academia de bairros, por exemplo, tu tem aí 160, 180, até 220 a mensalidade. Então a Selfit, ela realmente vale a pena, né? E um negócio que eu gosto dela também é que não tem fidelidade e, apesar de ser no cartão de crédito, é crédito de recorrência. Ou seja, todo mês, em um determinado dia, vai ser creditado o valor. Então, não fica segurando o teu saldo no período que você está matriculado, né? Então, para quem pretende, né, vir para cá, morar nessa região perto da universidade, principalmente na Trindade, né? Até a Trindade, tem uma Selfit no Córrego Grande também, mas ali Trindade, Carvoeira e a parte do Pantanal perto da UFSC vale bastante a pena treinar aqui na Selfit. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Agora 11h10, né? E eu tô gravando esse vídeo mais
passar uma visão minha sobre o que eu tenho achado do semestre, sobre o desenrolar das coisas, né? Aqui em Florianópolis, desde que eu voltei agora pro segundo semestre. E lembrando também, né? Eu faço odontologia na Universidade Federal de Santa Catarina, estou cursando o segundo semestre. Cara, isso é mais uma visão minha sobre o que eu tô achando, sobre como as coisas estão indo, né? Então, bom, o segundo semestre ele ainda é um semestre do que a gente chama de período básico, né? Onde a gente acaba estudando diversas disciplinas mais gerais, digamos assim, que são a base para dar prosseguimento no curso, né? Como o próprio nome diz, período básico. E dentre essas disciplinas a gente tem disciplinas como fisiologia humana, bioquímica, microbiologia, histologia bucodental, anatomia dental, biossegurança, política de sistemas de saúde e embriologia, né? Então são 8 disciplinas, algumas disciplinas que vêm ali das ciências biológicas, como embriologia, né? Fisiologia, algumas disciplinas um pouco mais específicas, como anatomia dental, histologia bucodental, que são mais direcionadas para o curso, biossegurança, também aplicada à odontologia, e política de sistemas de saúde, que é a disciplina de SUS que a gente tem, disciplina de saúde pública, que também acaba sendo mais geral, digamos assim, é comum a todos os cursos da área da saúde. Bom, o que eu posso dizer do semestre é que é um semestre muito puxado. Como eu disse, a gente tem 8 disciplinas. A nossa carga horária é quase máxima. Por exemplo, a carga horária máxima permitida na universidade são 31 horas semanais e a gente tem 28, né? Então, é quase a carga horária máxima permitida pela universidade, o que acaba se tornando muito puxado. Então, por exemplo, eu só tenho os períodos livres de segunda a sexta, eu só tenho a segunda-feira à tarde e a quinta-feira à tarde. E apesar de hoje ser terça de manhã e eu estar em casa, é porque, por conta do feriado de ontem, para não dar conflito com turmas, a minha professora de histologia bucodental, ela cancelou a aula de hoje para a gente continuar alinhado as duas turmas, né? Que no caso são duas turmas de histologia bucodental. Então, assim, acaba sendo bem desgastante, principalmente conciliar faculdade, trabalho, projetos fora da universidade, como esse de ficar gravando os vídeos, ou a pesquisa que eu também faço. Então, eu acho que se eu fosse ponderar, assim, a principal dificuldade é justamente essa, do conseguir conciliar as coisas, porque são muitas disciplinas, são muitos conteúdos, e da mesma forma que tem professores que facilitam muito as coisas, que ajudam, que a aula é muito boa, que dão suporte e tudo mais, tem professores também que a aula é horrível e que não dão suporte nenhum e que não estão nem aí para saber se você aprende ou não. Então, assim, mas eu acho que isso é como tudo na vida, você tem os aspectos positivos e os aspectos negativos. O ponto é o que a gente faz para lidar com esse tipo de situação, né? E eu, como estudante, a única coisa que serve, né, numa universidade pública é estudar mais aquela disciplina para não reprovar ou não ficar de recuperação ou algo do tipo. Eu acho que o que eu poderia trazer também do semestre, eu não digo se. Eu não acho que frustração é a palavra certa ou tristeza, mas eu acho que seria quebra de expectativa, digamos assim, né? O semestre esse semestre está sendo muito teórico ainda, né? Então, praticamente a gente não tem aulas práticas, tipo, aplicadas de verdade à odontologia em nenhuma disciplina, salvo anatodental, mas a teoria também é muito grande e a nossa prática é basicamente reconhecer dente. Ou em política de sistemas de saúde, onde a gente vai fazer uma visita à UBS, mas vão ser só 2 visitas, só no final do semestre. Ou então biossegurança, que a gente vai fazer uma visita clínica também, mas também é só no final do semestre. Então, acaba sendo um período muito complicado, porque é mais um semestre que parece que a gente não está fazendo odontologia, está fazendo qualquer outro curso e é muito vago. E digamos assim, eu acho que a palavra certa para isso acaba sendo decepcionante, né? Mas o importante é entender que isso faz parte de um processo, como eu falei, é um período básico, então todo o conhecimento que está sendo construído aqui é para os semestres posteriores, apesar de que eu achar, pelo menos, né, por ser já a segunda graduação que eu faço, por já ter uma experiência na universidade pública, eu acredito que poderia ser muito melhor trabalhado, mas no mais, assim, da questão da dificuldade do semestre, eu acredito que está muito centrada ao redor disso, de ser muitas matérias e muita disciplina e ter que estudar muita coisa.
para mim acaba tendo umas dificuldades extras, digamos assim. Esse semestre eu estou fazendo parte do centro acadêmico como coordenador de assuntos estudantis e na Atlética eu estou fazendo parte como assessor de vôlei e esportes individuais. Então acaba sendo bastante coisa dentro da universidade, mas eu acho que tendo uma disciplina certinha, separando eh, as atividades em seus determinados momentos, as coisas acabam fluindo muito mais e pelo menos é o que está sendo válido para mim. Esse semestre também a gente ainda não tem compra de material, né? E não sei se vocês sabem, mas odontologia é um curso muito caro. É desembolsado aí ao longo do curso para se formar por volta de R$ 15.000, né, na compra de material. Então o curso ele é muito caro. Pelo menos a universidade ela dá algum suporte, mas só para alguns alunos específicos. No caso, eles têm que ter o cadastro da PARAI, né, que é pós-reitoria de assuntos estudantis, se eu não me engano. Por exemplo, eu tenho esse cadastro, então quando chegar a hora, algum desses materiais eu vou conseguir com o auxílio da universidade, que vai acabar diminuindo o custo, mas não são todos, né, e que acaba mantendo o custo também muito caro. Mas isso é só para o semestre que vem, como eu disse, nesse semestre ainda é tudo muito teórico, muito básico. E no mais tá sendo bem divertido, eu digamos assim, está sendo bem proveitoso. Eu acho que já entendendo como a universidade funciona, já tendo uma melhor relação com os colegas de turma, as coisas elas tendem a se tornar mais fáceis. E eu estou conseguindo levar toda essa situação com uma certa leveza e eu acho que na minha perspectiva do segundo semestre que eu tenho para trazer é basicamente essa, né? Que apesar de ser muita coisa, de ser muito denso, eu acho que se você dividir certinho, você consegue conciliar tanto a vida dentro da universidade quanto a vida fora da universidade e dá para levar com uma certa tranquilidade. Agora eu estou indo para a universidade, né? Vou almoçar na RU e depois disso vai ter a distribuição de camisas que o centro acadêmico vende, que eles estavam precisando de ajuda, e aí eu vou estar auxiliando lá e depois vou ter aula à tarde e volto para casa, né? Acho que vai ser basicamente esse o roteiro do dia, então vem comigo.